Você sabia que existe uma porta de entrada espiritual na sua casa que você abre todos os dias sem perceber? Uma porta que pode estar bloqueando suas bênçãos, afastando a prosperidade da sua vida e criando barreiras invisíveis entre você e os milagres que Deus tem preparado. Neste vídeo, vou revelar como certas músicas podem estar funcionando como verdadeiros altares demoníacos na sua vida, impedindo que você alcance o sucesso financeiro e espiritual que tanto deseja. Se você ficar até o final, descobrirá não apenas quais são essas 6 categorias de músicas perigosas, mas também como fazer uma limpeza espiritual completa que pode transformar sua vida financeira e abrir o céu sobre sua família. Prepare-se para uma revelação que pode mudar tudo. Meus queridos irmãos e irmãs, preciso compartilhar com vocês algo que o inimigo tem mantido escondido bem diante dos nossos olhos. É algo que vocês permitem entrar em suas casas, em seus carros, em suas mentes todos os dias, sem questionar. Algo tão comum, tão aceito pela sociedade, que questionar parece até estranho. Mas o inimigo nem sempre é óbvio, não é mesmo? Ele não sempre anuncia sua presença com trovões e relâmpagos. Às vezes, ele chega numa melodia suave. Às vezes, ele desliza para dentro da sua alma através de um ritmo envolvente. Vocês precisam entender. A música não é apenas entretenimento. Ela não é neutra. O som é um carregador espiritual e as frequências criam atmosferas específicas ao nosso redor. E as letras? As letras são declarações poderosas. São acordos que fazemos sem perceber. São orações que elevamos. Mas será que sabemos para qual Deus estamos orando? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando cantam junto com aquela música que tanto gostam, para onde estão direcionando sua adoração? O diabo conhece perfeitamente o poder da música. Lembrem-se de quem ele era antes de sua queda, o principal líder de adoração no céu, um arcanjo chamado Lúcifer, adornado com instrumentos musicais. Ele compreende som e vibração melhor que qualquer ser humano. Sabe exatamente como usar essas ferramentas para manipular emoções, abrir portais espirituais e criar uma adoração falsa. Uma adoração que deveria ser direcionada a Deus, mas que ele rouba através do engano. Vocês se lembram da história do jovem Davi no primeiro livro de Samuel, capítulo 16? Quando ele tocava sua harpa para o rei Saul, as escrituras dizem que o espírito atormentador se afastava do rei e ele ficava renovado, em paz. Se a música piedosa pode expulsar as trevas, o que vocês acham que a música impiedosa pode convidar para dentro de suas vidas? Talvez vocês estejam orando, jejuando, buscando a Deus com sinceridade, mas ainda sentem um peso que não conseguem explicar. Já verificaram os objetos em suas casas? Cuidaram do que veem? Mas será que consideraram o que estão permitindo entrar pelos seus ouvidos? Que tipos de altares sonoros vocês podem estar construindo em suas vidas sem nem mesmo saber? Hoje, pela graça de Deus, vamos expor 6 tipos de canções que funcionam como convites sutis para a bruxaria. São venenos espirituais embrulhados em melodias bonitas. Depois de hoje, vocês nunca mais vão ouvir essas músicas da mesma forma. E o mais importante, vocês vão entender como isso pode estar bloqueando as bênçãos financeiras e a prosperidade que Deus tem reservado para suas vidas. Primeira categoria, músicas que exaltam a rebelião à Bíblia, é muito clara no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Deixem isso penetrar profundamente em seus corações. A rebelião não é apenas um defeito de caráter simples, é o equivalente espiritual da bruxaria. É a escolha ativa de colocar nossa vontade, nossos pensamentos e nossos desejos acima da vontade declarada de Deus. Vocês já perceberam quantas músicas hoje em dia celebram exatamente isso? O espírito por trás dessas canções sussurra:
Faça o que quiser, seja seu próprio Deus, ninguém pode te dizer o que fazer. É a mesma mentira sedutora que a serpente contou para Eva no jardim do Éden. É o espírito do "faça do seu jeito", um slogan que promete liberdade, mas entrega escravidão ao ego. Quando vocês escutam músicas que celebram desafiar os pais, desrespeitar autoridades, quebrar as leis de Deus e cantam junto com esses hinos de adoração ao próprio eu, vocês balançam a cabeça no ritmo de uma batida que está declarando guerra contra os princípios do reino de Deus. Depois ficam se perguntando por que suas vidas estão em caos, não é? Se perguntam por que lutam para se submeter à orientação de seus pastores, por que seus próprios filhos não os obedecem. É porque vocês têm se alimentado do altar da rebelião. Encheram seus espíritos com um som que se opõe à humildade e à rendição. Será que vocês percebem como isso pode estar impedindo que as bênçãos financeiras fluam em suas vidas? Essa música endurece o coração, torna vocês indisciplinados, constrói uma muralha de orgulho ao redor de vocês que a voz do Espírito Santo não consegue penetrar facilmente. Esse espírito de rebelião é a essência do pecado original de Lúcifer. Sua queda foi marcada por 5 declarações rebeldes no livro de Isaías, capítulo 14, onde ele declarou sua intenção de subir e se tornar semelhante ao Altíssimo. Vocês já pararam para pensar que quando cantam junto com essas músicas de desafio, estão ecoando inconscientemente esse credo caído? Estão harmonizando com o primeiro rebelde da história. Como vocês acham que isso afeta a prosperidade em suas vidas? Lembrem-se de Absalão, o próprio filho do rei Davi, em 2 Samuel. Ele ficava no portão da cidade, interceptando aqueles que buscavam o julgamento do rei. Usava palavras suaves e falsas promessas, dizendo: "Ah, se eu fosse juiz na terra, todos que tivessem uma causa poderiam vir a mim e eu lhes faria justiça." As Escrituras dizem que dessa forma Absalão roubou o coração dos homens de Israel. Sua rebelião nasceu do orgulho e foi executada através da manipulação. Assim como os hinos rebeldes dos nossos dias, isso terminou em morte e tristeza para o reino. Vocês querem esse tipo de final para suas vidas? Esse veneno sonoro torna vocês resistentes à correção. Quando um líder ou um amigo amoroso tenta falar a verdade em suas vidas, seus espíritos se irritam com indignação. A música treinou vocês para ver qualquer forma de autoridade piedosa como um ataque à sua liberdade pessoal, uma prisão para sua autoexpressão. O fruto disso é divisão e conflito. Vocês se tornam difíceis de conviver, impossíveis de trabalhar junto e uma fonte de contenda no corpo de Cristo. Tudo isso enquanto acreditam que estão apenas sendo fiéis a si mesmos. Entendam, o que vocês permitem em seus ouvidos eventualmente se manifestará em suas ações. Não podem plantar sementes de rebelião e esperar colher uma safra de paz e prosperidade. Examinem suas músicas. Elas honram a ordem de Deus ou celebram o caos? Vocês precisam escolher. Me digam nos comentários. Vocês já identificaram algumas dessas músicas em suas playlists? Segunda categoria: músicas de sedução e perversão. O inimigo nem sempre ataca com raiva. Às vezes, ele ataca com prazer. Ele envia um espírito de sedução, uma sereia que canta uma canção bela e encantadora, projetada para atrair vocês para sua morte espiritual. Hoje, as ondas do rádio estão saturadas com esse som. Músicas que têm uma única mensagem: a glorificação do pecado sexual. Elas normalizam a fornicação, celebram o adultério, fazem a perversão parecer emocionante e glamourosa. As letras são explícitas. O ritmo é frequentemente hipnótico, sensual e intoxicante. Foi projetado para despertar a carne e adormecer o espírito de vocês.
Vocês conseguem perceber como isso pode estar bloqueando as bênçãos financeiras que Deus tem para suas vidas? Quando escutam essa música, vocês estão fazendo mais do que apenas balançar o pé. Estão abrindo suas mentes para um espírito de luxúria. Estão permitindo que imagens e ideias sejam plantadas em suas almas que são hostis a Deus. Cantam junto e fazem um acordo com o espírito de Dalila. Lemos em Juízes 16 como ela seduziu magistralmente Sansão, fazendo-o adormecer em seus joelhos, para que seus inimigos pudessem cortar seu cabelo e despojá-lo de sua força dada por Deus. É exatamente isso que essa música faz. Ela embala seu espírito para dormir no colo do prazer sensual, para que o inimigo possa roubar seu poder, sua consagração e sua unção. Vocês se perguntam por que lutam com pensamentos impuros? Se perguntam por que sentem uma atração constante pela pornografia? Se perguntam por que não conseguem manter sua pureza? Olhem para suas playlists. Que sementes vocês estão plantando em seus corações? Provérbios 4:23 nos ordena: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Seus ouvidos são um portal para seus corações. Se deixarem esse portal desprotegido, o inimigo marchará direto para dentro e estabelecerá uma fortaleza de luxúria. Essa música cria laços de alma ímpios, não apenas com os artistas, mas com os próprios espíritos demoníacos que inspiram suas mensagens. Essa música sensual é uma forma de bruxaria que prende a alma através do desejo carnal. Fortalece a natureza carnal, fazendo da batalha descrita em Gálatas 5 uma batalha perdida. A carne começa a dominar o espírito e seus sentidos espirituais se tornam embotados. Como Esaú, que vendeu seu direito de primogenitura por uma única refeição, vocês estão trocando sua herança espiritual por um momento fugaz de ressonância carnal. A música parece boa, mas está alimentando a parte de vocês que está em guerra contra Deus. Vocês sabem como isso terminou para o homem mais sábio que já viveu? O rei Salomão, 1 Reis 11, nos conta que suas muitas esposas estrangeiras, uma concessão à sensualidade e ao compromisso político, desviaram seu coração para outros deuses, e seu coração não estava totalmente dedicado ao Senhor seu Deus. Seus desejos desenfreados levaram diretamente à idolatria. Não podem entreter um espírito de luxúria e depois pedir a Deus para libertá-los dele. Estão pedindo chuva enquanto oram por uma seca. O pacto que fazem com essa música em particular produzirá consequências em sua vida pública. Limpem seus ouvidos e Deus limpará seus corações. Vocês estão prontos para fazer essa limpeza? Comentem aqui embaixo. Terceira categoria: músicas com mensagens ocultistas. Diretas, esta é a mais descarada, mas é chocante quantos crentes são enganados por ela. A música hoje que nem mesmo tenta esconder sua lealdade. As letras falam abertamente do diabo, de demônios, de feitiços, de rituais, de deuses pagãos. Os artistas se gabam de vender suas almas pela fama e fortuna. Suas capas de álbuns e videoclipes estão cheios de simbolismo satânico e maçônico. Eles não estão sendo artísticos, estão evangelizando para o reino das trevas. E pessoas, até mesmo pessoas que frequentam a igreja, escutam isso. Dizem: eu só gosto da batida, ou não presto atenção nas palavras. Meus amigos, essa é uma ignorância perigosa. O mundo espiritual presta atenção nas palavras, mesmo que vocês não prestem. Demônios respondem a convites. Quando vocês tocam uma música que invoca o nome de Satanás, acabaram de enviar um convite espiritual para ele entrar em seu ambiente. Quando cantam junto, estão realizando um encantamento. Estão dando concordância vocal a uma agenda demoníaca. Estão falando uma maldição sobre suas próprias vidas. Em Deuteronômio 18,
Deus dá um comando claro e severo ao seu povo. Não se achará entre ti quem pratique adivinhação, ou agouro, ou se dê a leitura da sorte, ou seja feiticeiro, ou encantador, ou quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominação ao Senhor. Essas coisas são detestáveis para Deus, mas permitimos que letras, entoando essas práticas, entrem em nossas casas, em nossos carros, nos ouvidos de nossos filhos. Não há meio termo aqui. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios ao mesmo tempo. Tocar essa música é o equivalente a construir um altar demoníaco em sua sala de estar. É o que o rei Manassés fez em 2 Reis 21. A Bíblia diz que ele reconstruiu os lugares altos, levantou altares para Baal, praticou feitiçaria e adivinhação, consultou médiuns e espiritistas. Fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando-o à ira. Suas ações trouxeram julgamento sobre a terra. Escutar essa música é o equivalente moderno de construir um altar sonoro em sua casa. Vocês estão sacrificando sua paz, sua pureza e a presença de Deus em troca de uma melodia pegajosa. Isso é um ato de traição espiritual. E vocês acham que assim vão prosperar, que as bênçãos financeiras vão fluir? A igreja primitiva entendia esse princípio de separação. Em Atos 19, depois que os filhos de Seva foram dominados por um demônio, o medo caiu sobre a cidade de Éfeso. A Bíblia diz: muitos dos que tinham praticado artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram diante de todos. Eram itens caros, mas entenderam que o preço de mantê-los era sua própria alma. Alguns de vocês precisam realizar um ato semelhante de separação com sua biblioteca musical. Devem deletar violentamente essa imundície. Devem mostrar ao reino das trevas que não estão mais em acordo com ele. Vocês estão dispostos a fazer isso? Digam nos comentários se estão prontos para essa limpeza. Quarta categoria: músicas que geram desesperança. Diabo não é apenas o pai da mentira. Ele é o grande acusador e o autor do desespero. Uma de suas armas mais eficazes é um espírito de peso e depressão. E ele criou um gênero inteiro de música para entregar esse espírito diretamente às suas almas. Essa música não tem esperança nenhuma. As letras falam de dor sem propósito, de escuridão sem amanhecer, de suicídio como uma fuga viável. O próprio som é frequentemente opressivo, sombrio e drenante. Cria uma atmosfera de melancolia. Escutar essa música é como se envolverem em um cobertor pesado e úmido de tristeza. Parece estranhamente confortante para sua dor, mas é um falso conforto. Não cura a ferida, apenas aprofunda a infecção. Valida a mentira de que vocês estão sozinhos e de que Deus não se importa. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos dar vestiduras de louvor em lugar do espírito angustiado, como diz em Isaías 61. Por que vocês escolheriam se vestir com os sons do desespero? Essa música é um ataque direto à própria fé. Hebreus 11:1 define a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam. A esperança é a matéria-prima da fé. Se o inimigo conseguir roubar sua esperança, pode paralisar sua fé. Essa música funciona como uma profecia negativa sobre suas vidas. Provérbios 18:21 afirma que a morte e a vida estão no poder da língua. Quando vocês escutam e cantam letras de desesperança, estão falando morte sobre suas próprias circunstâncias e futuro. Estão fazendo parceria com um espírito de morte e convidando-o a se manifestar. Vocês se lembram dos 12 espiões enviados à Terra Prometida em Números 13? 10 deles voltaram com um relatório de desespero. Falaram de gigantes e cidades fortificadas, concluindo: éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Suas palavras, sua canção de desesperança, infectaram toda a nação. O povo chorou
e escolheu acreditar no relatório ruim. Essa única noite de acreditar em uma mensagem sem esperança custou o destino deles. Apenas Josué e Caleb tinham uma canção diferente. Falaram de fé e esperança, declarando: a sua proteção se desviou deles, mas o Senhor está conosco. Essa é a canção que Deus honra. Considerem o profeta Elias em 1 Reis 19. Depois de uma grande vitória, ele foi tomado pelo medo e desespero. Sentou-se debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Mas Deus não lhe enviou um hino de tristeza. Enviou um anjo para alimentá-lo e falou com ele numa voz mansa e delicada, restaurando sua esperança. Esse é o caminho de Deus. O caminho do inimigo é mantê-los na cova, dando-lhes a trilha sonora para isso. Será que vocês percebem como isso pode estar impedindo que a prosperidade flua em suas vidas? Purifiquem esse som de suas vidas. Vocês já identificaram essas músicas em suas playlists? Compartilhem nos comentários. Quinta categoria: música projetada para transe espiritualeza. Forma de bruxaria é mais sutil, porque frequentemente vem disfarçada como algo espiritual ou relaxante. Pode ser encontrada em certos tipos de música eletrônica, faixas de meditação New Age, ou até mesmo em algumas músicas atmosféricas supostamente cristãs. A característica principal é a repetição hipnótica. Uma batida ou uma frase é repetida inúmeras vezes. O propósito disso é contornar sua mente consciente e pensante e colocar seu espírito em um estado passivo e receptivo. Quando suas mentes estão nesse estado, vocês ficam espiritualmente vulneráveis. Esvaziaram suas mentes, que é uma prática perigosa da nova era. A Bíblia nunca nos diz para esvaziar nossas mentes. Nos diz para renovar nossas mentes e fixar nossas mentes nas coisas lá do alto. Uma mente vazia é um convite aberto para qualquer espírito errante entrar e se instalar. Essa música é projetada para fazê-los baixar a guarda. É o equivalente musical da parábola que Jesus contou. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou joio. Essa música é projetada para fazer seus vigias espirituais adormecerem. Vocês se lembram dos profetas de Baal no Monte Carmelo, em 1 Reis 18? Eles saltaram e gritaram por horas, usando rituais repetitivos frenéticos, que frequentemente incluíam cânticos e música para tentar invocar uma resposta espiritual. A Bíblia nos ordena em 1 Pedro 5:8 para sermos sóbrios e vigilantes. Porque nosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Um estado de transe é o oposto da sobriedade espiritual. É um abaixamento deliberado de suas defesas espirituais. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, sua mente não estava vazia, estava cheia das Escrituras. Ele lutou contra cada tentação, declarando: está escrito. Uma mente vazia não teria tido defesa nenhuma. Essa música oferece uma espiritualidade falsificada, um sentimento de transcendência sem a cruz, sem arrependimento e sem Jesus. Rejeitem qualquer som que busque hipnotizá-los. Vocês conseguem identificar esse tipo de música em suas vidas? Como vocês acham que isso pode estar afetando sua prosperidade espiritual e financeira? Deixem nos comentários. Sexta categoria: música de vasos comprometidos. Este é um princípio crítico que vocês devem entender. A unção sobre uma pessoa flui através do que ela cria. Um vaso cheio do Espírito Santo produzirá fruto que dá vida. Um vaso que está comprometido produzirá fruto que está contaminado. Jesus ensinou em Mateus 7 que uma árvore boa produz fruto bom e uma árvore má produz fruto mau. A árvore é conhecida pelo seu fruto. Há muitos artistas cuja música pode não conter letras abertamente satânicas ou perversas.
Na superfície, pode até parecer inofensiva, até mesmo positiva, mas o próprio artista é um vaso comprometido. Eles praticam abertamente espiritualidade New Age, consultam videntes, promovem um estilo de vida de pecado e rebelião contra Deus. Quando vocês escutam suas músicas, estão participando do espírito que está sobre suas vidas. A canção é contaminada pelo espírito de quem a dá. Vocês não podem separar a arte do altar do artista. Considerem a lei bíblica em Ageu 2. Um sacerdote é perguntado se carne santa torna santo tudo o que toca. A resposta é não. Mas então ele é perguntado se alguém contaminado por um corpo morto torna contaminado tudo o que toca. A resposta é sim. A santidade não é facilmente transferida, mas a impureza sim. Um artista comprometido contamina sua obra, e ao tocar essa obra, ao escutar, vocês correm o risco de contaminação espiritual. Pensem em Balaão no livro de Números. Ele era um profeta, mas seu coração estava corrompido pela ganância. O espírito operando através dele não era puro. Embora Deus o tenha forçado a falar bênçãos sobre Israel, seu caráter corrupto eventualmente o levou a ensinar os inimigos de Israel como fazê-los tropeçar no pecado. A fonte importa. O caráter do vaso importa. Não se deixem enganar pela fama, talento ou uma mensagem positiva. Se o vaso está sujo, a água que ele derrama estará contaminada. Sua lealdade é com Cristo, não com uma personalidade carismática. Vocês conseguem identificar alguns desses artistas em suas playlists? Como vocês acham que isso pode estar afetando as bênçãos em suas vidas? Meus amigos, agora vocês ouviram a verdade. A estratégia do inimigo foi exposta. Não podem mais alegar ignorância. Sua atmosfera é preciosa demais. Seu destino é importante demais. A paz de sua família é valiosa demais para ser comprometida. Este é um momento de decisão. Eu os desafio. Não tratem esta mensagem como informação interessante. Tratem como uma designação divina. Vão para casa e façam uma limpeza espiritual de suas playlists, suas mídias, suas casas. Sejam implacáveis, sejam violentos. Como os crentes em Éfeso, o que é das trevas deve ser destruído. Vocês devem purgar isso de suas vidas. Não apenas deletem de seus telefones, renunciem ao acordo que fizeram com isso em seus corações. Vocês estão prontos para fazer essa limpeza? Digam nos comentários se estão dispostos a renunciar a essas músicas. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu me arrependo. Me arrependo da minha ignorância. Me arrependo por permitir esses sons impuros em minha vida e em minha casa. Renuncio a todo espírito de rebelião, luxúria, bruxaria, desespero e engano com o qual concordei através da música. Quebro todo laço de alma ímpio com esses artistas e suas mensagens. Declaro que meus ouvidos pertencem a Ti. Meu coração pertence a Ti. Minha atmosfera pertence a Ti. Rogo o sangue de Jesus sobre minha mente, minha vontade e minhas emoções. Limpa-me de todo depósito demoníaco. Que toda maldição falada através dessas letras seja quebrada agora. Escolho hoje encher minha casa e meu coração com o som do louvor, o som da adoração, o som da verdade. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Nenhuma arma forjada contra mim através do som prosperará. Ando em pureza divina, proteção sobrenatural e discernimento claro a partir de hoje, no poderoso nome de Jesus. Amém. Vocês fizeram essa oração comigo? Deixem nos comentários um amém se renunciaram a essas músicas. E agora, meus amados, se este vídeo foi uma bênção para vocês, se abriu seus olhos para algo que vocês não viam antes, eu quero que vocês façam algo muito importante. Primeiro, compartilhem este vídeo com pessoas que vocês amam. Essa
Revelação pode transformar vidas, pode abrir portas de bênção que estavam fechadas, pode derrubar barreiras invisíveis que impediam a prosperidade de fluir. Segundo, deixem seus comentários aqui embaixo. Contem-me, quantas dessas categorias de música vocês identificaram em suas playlists? Vocês já perceberam alguma mudança em suas vidas depois de se afastarem de certas músicas? Suas experiências podem encorajar outros irmãos. E terceiro, e isso é muito importante, não parem por aqui. A limpeza espiritual não termina apenas com a música. Há outras áreas de nossas vidas que precisam ser examinadas, outras portas que podem estar abertas para o inimigo sem que percebamos. Por isso, eu quero que vocês cliquem no vídeo que está aparecendo na tela agora. Nele, vou revelar os 7 objetos que podem estar trazendo maldição para dentro de sua casa, impedindo que a prosperidade flua em sua vida. Alguns desses objetos são tão comuns que vocês nem imaginam que podem estar causando problemas espirituais. Não deixem essa revelação parar aqui. Continuem essa jornada de limpeza espiritual comigo. Cliquem no vídeo agora e descubram como fazer uma limpeza completa em sua casa para que as bênçãos de Deus possam fluir sem obstáculos em sua vida. Que Deus os abençoe grandemente e até o próximo vídeo.